Olá, meu amigo e minha amiga, prazer estar novamente com você. Muitíssimo obrigado aí pela sua audiência. Espero que você realmente esteja captando a mensagem e vá entendendo, obviamente, os pontos principais que eu passo para você aqui. Bom, importante frisar o seguinte detalhe nesta situação. Na última aula, nós vimos os recursos eleitorais. São recursos, e exatamente é uma matéria muito técnica, ou seja, depende muito aí de entendimento do prazo. Então, a aula anterior é importante você dar uma olhadinha aí, umas 2, 3 vezes, ler a lei, que realmente ela é extremamente técnica. A aula, a partir de agora, eu vou trabalhar sobre as disposições penais do Código Eleitoral. E aqui nós vamos fazer uma prévia, muito rápido, aqui objetivo, como é a proposta do curso, ser bem objetivo mesmo, com os pontos principais, claro, sempre preparando você para acertar as questões e, consequentemente, é uma matéria também metódica, ou seja, eu vou dizer qual o crime, vou explicar como que é o crime e nós temos aí a pena deste crime. Bom, primeiro passo, para efeitos penais, são considerados membros e funcionários da Justiça Eleitoral. Então, quem pode ser considerado como responsável, como responsável por crime eleitoral? Primeiro, os magistrados que, mesmo não exercendo funções eleitorais, estejam presidindo juntas apuradoras ou se encontrem numa outra, um outro exercício de outra função por designação de tribunais eleitorais. Então, primeiro passo, quem pode ser o agente passivo aqui, de ativo da história, o criminoso aqui? O juiz. Segundo, os cidadãos que temporariamente integram órgãos da Justiça Eleitoral. Próximo, os cidadãos que hajam sido nomeados para as mesas receptoras ou pelas juntas apuradoras. E ainda os funcionários requisitados pela Justiça Eleitoral. Então, essas são as pessoas que podem ser consideradas como funcionários, membros ou funcionários para efeitos de sanções penais. Bom, agora considera-se funcionário público, para o efeito penal aqui, para ser apenado, além daqueles que eu já frisei, embora que não recebam valores, exercem cargo, emprego ou função pública. Então, essas pessoas também podem ser apenadas como empregados, ou melhor, mesmo que não recebam, então são trabalhadores, não é isso? Mas mesmo que não recebam, também podem ser apenados. Bom, outro ponto também, que equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função de entidade paraestatal em sociedade mista, ou seja, também é considerado funcionário público aquele que trabalha, vamos dizer, na administração pública. Bom, agora começamos a adentrar aos crimes eleitorais. São muitos crimes que você tem que saber, mas eu peguei os mais importantes e aqueles que já têm decisões ou resoluções do TSE. Então, o ideal é saber aqui, lembrar sempre do verbo, como a gente estuda direito penal, processo penal, não é isso? Nós temos que lembrar do verbo e principalmente lembrar da punição. Normalmente os crimes eleitorais, eles sempre vêm ligados aqui a dias multa, além da reclusão ou detenção, também será aplicado dias multa. Então, primeiro crime, inscrever de forma fraudulenta o eleitor. E o que seria inscrever de forma fraudulenta o eleitor? Induzi-lo a erro. Em outras palavras, induzir a erro o eleitor e que ele faça a inscrição mesmo sem saber. Quem fizer isso, a pena de reclusão, ou seja, regime fechado, de até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. O TSE, em 2015, ou seja, em decisão recente, no recurso especial 571.991, diz o quê? Que a prestação de auxílio material, a inscrição fraudulenta de eleitor, caracteriza a participação no crime nesse artigo. Então, em outras palavras, como essa questão pode cair para você.
Imaginemos que foi dado que prestação material ao eleitor. O que seria uma prestação material ao eleitor? Prestação material é quando é dado algum valor necessário ao eleitor. Este empregado, necessariamente esse eleitor, ele pode, né, ser induzido a seguir uma orientação de pessoas de má fé. Por isso que essas pessoas de má fé devem ser punidas com uma pena forte de reclusão de até 5 anos. Bom, outro ponto também que eu chamo a atenção de você: induzir alguém a escrever no eleitor ou qualquer outro dispositivo desse código tem a pena de reclusão de 2 anos, não é? Quando você induz alguém a se inscrever como eleitor. Você vai lá, fulano, se inscreve como eleitor, né? Vamos votar no fulano. Isso é reclusão de até 2 anos e pagamentos de multa de 15 a 30 dias. Bom, tem uma resolução TST 68 que determina aqui. Induzir alguém abrange as condutas de instigar, incitar, auxiliar terceiro a alistar-se de forma fraudulenta, aproveitando-se de sua ingenuidade ou de sua ignorância. Ou seja, induzir alguém a se inscrever como eleitor somente se este alguém for ingênuo ou ignorante no que tange ao seu conteúdo. Temos ainda o quê? Que o crime desse dispositivo somente pode ser praticado pelo eleitor, não admitindo coautoria mas a participação. Então não existe coautoria. O que existe é apenas um crime vinculado apenas ao eleitor. Outro ponto também que o TST decidiu, no recurso especial 233 de 2010, de 2011, o crime de falsidade ideológica eleitoral não é meio necessário nem fase normal de preparação para a medida do delito tipificado nesse artigo. Os crimes descritos são autônomos e podem ser praticados sem que um dependa do outro. Ou seja, induzir alguém a erro e ter a falsidade ideológica são 2 crimes distintos. São 2 crimes distintos. E ainda, falo que o recurso especial 98. O tipo descrito nesse artigo de induzir alguém à inscrição deve ser afastado quando houver concurso de vontades entre o eleitor e o suposto autor da conduta. O que seria, vamos dizer aqui, concurso de vontades? É quando também esta pessoa que foi fazer a inscrição também estava com má fé, porque queria ganhar alguma coisa, uma vez inscrito, talvez pediria outra. Então, como essa questão pode cair? Como que se faz para evitar, excluir o crime de induzir ou induzimento a alguém? É apenas se houver uma vontade dessas partes. Bom, o juiz, né, se ele efetuar de forma fraudulenta a inscrição e, consequentemente, alistando o nobre, né, eleitor, reclusão também de 5 anos e pagamento de dias multa de 5 a 15. Lembrando que quando cai reclusão, atente-se que aqui a palavra é e, ou seja, a palavra é e não ou pagamento de multa. Que eu já vi muitas questões que colocam o quê? Ou pagamento de multa. Aí é falsa de toda maneira. Outro ponto importante também para você é o seguinte: se ocorrer, né, se houver, negar ou retardar a autoridade judiciária, sem fundamento legal, a inscrição requerida, em suma, se a autoridade judiciária, sem fundamento, ela retardar, né, ou negar a inscrição, cabe multa para o agente público de 30 a 60 dias. Multa, ou seja, não haverá prisão, mas haverá o quê? O pagamento de multa. Multa, haja vista por que foi retardado ou foi negada aquela inscrição, né? Porque muitas vezes aquele eleitor faz parte de um outro grupo político. Isso acontece muito. Outro ponto, também outro crime que eu tenho que chamar a atenção,
é se a parte perturbar ou impedir de qualquer forma o alistamento. Qualquer um que perturbar, impedir alistamento, né, evitar com que as pessoas se aproximem, é uma detenção de 15 dias a 6 meses. Ou pagamento de multa de 30 a 60. Aqui, se houver o quê? O simples perturbação ou até mesmo impedimento, aqui será detenção, veja que é menor, de 15 a 6 meses, ou o pagamento de multa. Então veja, quando não há uma intenção de fraudar documentos ou induzir pessoas, nesta situação, aqui pode ter apenas o pagamento de multa. Somente haverá, por exemplo, a reclusão e pagamento de multa se realmente o fato envolver a pessoa e o material. Aí complica a história. Outro ponto também. Pode ocorrer a retenção do título eleitoral contra a vontade do eleitor. Então, por exemplo, o eleitor ele vai até o cartório eleitoral e leva lá o seu título de eleitor. Consequentemente, esse título ele é retido. Ele foi retido. Cabe o quê? Detenção de até 2 meses ou pagamento de multa de 30 a 60 dias. Veja que aqui não houve nenhuma hipótese de fraude documental, de fraude no que tange a pessoa, de erro ou ignorância. Por isso que também só cabe o pagamento de multa ou se não houver detenção. Outra observação também interessante. Se qualquer pessoa promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais, ou seja, desordem seria adentrar o espaço do cartório eleitoral, quebrar, por exemplo, as máquinas, tirar das tomadas os computadores, e aí vai. Aqui já é mais pesado. Detenção de até 2 meses e pagamento de multa de 60 a 90 dias. Ou seja, a pessoa que promove desordem e, consequentemente, tem que ter o prejuízo do trabalho. Dica de prova. Promover a desordem dos trabalhos eleitorais. Cabe multa? Cabe detenção? Não. Porque somente haverá detenção ou multa se, porventura, a desordem atrapalhou, prejudicou, danificou os trabalhos eleitorais. Dica boa essa. Outro ponto. Esse realmente é um dos crimes mais comuns, não é? E esse é um dos que são mais exigidos em prova. Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. Impedir, por exemplo, de tal veículo passar para outra área, de impedir com que a barca que ia levar eleitores fique proibida de atravessar aquele espaço hidrográfico. Nessa hipótese, a pessoa que fez isso, cabe detenção de até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Detenção de até 6 meses e pagamento. Então, além de preso, ele terá pagamento de multa e multa pesada de 100 a 100 dias multa. Bom, outro crime também, que esse dará ensejo à reclusão, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber. Olha os verbos. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si. Aqui. Para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto, e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Olha a dica. O candidato ofereceu dinheiro para pedir voto. Mesmo que o eleitor não aceite, este candidato estará incorrendo em uma punição, né? Em um crime, e deve ser punido. É uma pena de reclusão de até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Como você pode ver, aqui a reclusão, ela realmente é regime fechado
E note-se que qualquer compra de voto e a dica de prova, mesmo que não aceito pelo eleitor, acarretará com certeza a observação e a, né, orientação aqui no caso de a observação e a orientação no caso aqui de crime. Agora o TSE ele fala o que para nós aqui em 2011? A regra segundo a qual o corréu não pode figurar no processo em que o é como testemunha há de ser tomada de forma estrita, não cabendo partir para a ficção jurídica no que envolvido na prática criminosa compra de votos, tá bom? Não veio a ser denunciado. Ou seja, só é considerado compra de votos realmente aquela situação gravosa e que realmente houve a prova. Outro crime, que esse aqui da detenção e pagamento de multa, é quando o servidor público ele se vale de sua autoridade para corrigir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido. Isso da detenção de 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa, ok? Olha que interessante aqui. Se o agente ele é servidor público, ele não pode induzir alguém a votar em A ou B. Porque o servidor público ele é um representante do Estado. E, via de regra, o Estado ele tem que ser imparcial nessa situação. Agora, se o agente ele for funcionário público da Justiça Eleitoral, nesta hipótese, a pena é agravada. Por quê? Porque aquele funcionário ele tem acesso as informações, as observações, e com certeza este ponto faz com que a diferença seja gritante. Então, nesta hipótese, se o agente é membro de funcionário de justiça eleitoral, a pena sempre será agravada. Então, qualquer servidor público que induzir alguém, ok? Que pedir para alguém votar ou não votar alguma coisa, já é detenção. Agora, se for funcionário da justiça eleitoral, isso deve ser agravado, tá? Essa pena será agravada. Outro ponto que eu lhe chamo a atenção aqui é aquele que usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Ou seja, a pessoa utilizou de violência. Nesta hipótese, cabe reclusão de até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Ou seja, aquela pessoa que necessariamente utilizou de violência ou grave ameaça, ou você vota no fulano, ou os nossos capangas irão agredir você. Mesmo que, olha que interessante, mesmo que não consiga agredir aquela pessoa, ocorrerá o crime. E é um crime de reclusão de até 4 anos. E o TSE, em 2011, determinou que no recurso especial 5163598, não exigência de que o crime deste artigo tenha sido praticado necessariamente durante o período eleitoral. A ausência de poder de gestão do programa social não afasta eventual configuração, do delito deste arquivo. Ou seja, nesta hipótese, mesmo que esse crime seja cometido em outra época que não seja a época da eleição, acarretará a caracterização deste crime. Então anota isso aí, por favor. Mesmo havendo, melhor dizendo, a violência ou a grave ameaça, estaremos diante da situação de configuração, mesmo que seja em época de não eleição. Interessante essa questãozinha boa de cair, viu? Agora, esse crime tem que ser no dia da eleição. Vamos lá? Promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício a voto, a concentração de eleitores
sob qualquer forma, olha aí, impedir, embaraçar, ou seja, prejudicar os eleitores de qualquer forma. Nesta hipótese, cabe pena de reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de 200 a 300 dias multa. Ou seja, o eleitor que porventura for prejudicado na sua concentração acarretará o quê? A reclusão, aquelas pessoas que fizeram isso, de 4 a 6 meses, mais pagamento de multa. Nessa situação, cabe o quê? O eleitor ele pode se concentrar, não há problema nenhum nisso, ok? Se for proibido, é onde ocorre o crime, mas esse crime só pode ocorrer no dia da eleição. Opa! Outra observação importante também, né? Vamos imaginar a seguinte observação. No dia da eleição aqui, né, no dia da eleição, houve o quê? Majorou os preços de utilidades e serviços necessários para a realização da eleição. Por exemplo, tais como transporte, alimentação, eleitores, impressão, publicidade, isso cabe pagamento de multa de 200 a 300 dias. Por quê? Porque existem situações em que muitas vezes a pessoa é tão humilde que ela só tem dinheiro para a condução, o ônibus, a barca, o trem, para ir até a sessão eleitoral. E no dia, se houver, por exemplo, o aumento do valor, esse comerciante receberá a multa, tá bom? Esse comerciante receberá a multa. Outro crime também importante para você: ocultar, sonegar, assambarcar ou recusar no dia da eleição o fornecimento, normalmente a todos, de utilidade, alimentação, meio de transporte, ou conceder exclusividade dos mesmos a determinado partido, isso também cabe pagamento de multa. Por exemplo, eu tenho uma Kombi, uma perua Kombi, e eu quero levar, por exemplo, só eleitores que sejam filiados a tal partido, ou que vão votar em tal partido. Nesta hipótese, cabe o quê? Pagamento de multa, de 250 a 300 dias multa. Outro ponto também importante, você tem que saber aqui, mais 2 crimes. Intervir a autoridade estranha à mesa receptora, salvo o juiz eleitoral. O juiz eleitoral é a única pessoa que pode entrar na mesa receptora no seu funcionamento sob qualquer pretexto. É detenção de 6 meses e de até 6 meses e o pagamento de 60 a 90 dias multa. E se porventura ele não observar a ordem em que os eleitores devem ser chamados para votar, também pagamento de 15 a 30 dias multa. Em outras palavras, contigo aqui, a pessoa que adentrar ao espaço da mesa receptora ou prejudicar o serviço, e veja que o artigo ele não fala em prejuízo. Então, só de adentrar a mesa, cabe a detenção de até 6 meses. Legal isso, hein? Agora, e também se não observar a ordem dos eleitores e der prioridade àqueles que não teriam, também cabe o pagamento de multa. Muito bem. Essa aula, como você pode notar, como eu disse no comecinho dela, é uma aula metódica, que eu tenho que dizer o crime e a punição. O crime e a punição. Normalmente nas questões, eles alteram aqui uma palavra, um verbo, acrescenta alguma coisa, retira alguma coisa. Então é nisso que você deve ficar atento. Tá bom? Com isso fechamos e eu volto logo mais para dar continuidade aos crimes eleitorais. Muito obrigado.